Estive a ver se o som dava, está ok. A luz não está perfeita. Se calhar podia estar virada para a janela, mas ia perder este enquadramento desta minha estrelícia que me tem acompanhado nos últimos anos. E por isso não o quis fazer. E portanto, tenho estado aqui numa jornada de aceitar o processo das coisas e a imperfeição. E talvez por isso possa fazer este vídeo de forma não perfeita pela primeira vez na vida e pelo menos fazer qualquer coisa. Isto era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Permitir-me experienciar, dar voz às coisas que... dar voz e forma às coisas que quero tanto fazer e que implicam exposição e que implicam fala e utilização do verbo e da voz. E hoje... vim a falar sobre, se calhar, sobre vulnerabilidade e assim estou eu aqui, talvez, a inaugurar este tema com a minha própria vulnerabilidade, ao expor que isto era uma coisa que queria muito fazer já há algum tempo e que me deixa num lugar de desconforto. Qual é o nível de resolução para isso? É expormos às coisas, é fazermos e perceber que não acontece nada. Se fizermos. Pelo menos estamos a fazer aquilo que acreditamos e que queremos. E a vulnerabilidade é, para mim, esse lugar muito importante. É um incentivo que acontece quando eu me permito ser vulnerável. Certamente que aquilo que troca comigo e que me vê nesse processo, provavelmente, mais facilmente o consegue ser. E eu acredito muito que a partir da vulnerabilidade, claro, que escolhendo sempre os lugares e as pessoas com quem o podemos ser, embora aqui eu perca um bocado o controle da coisa, talvez por isso o meu medo, e nunca o tenha feito até então, permite-nos conectar-nos verdadeiramente uns com os outros, em verdade, percebendo que todos nós, mesmo aqueles que nós olhamos de fora e muitas vezes sentimos que, uau, que pessoa tão confiante, que como é que aquela pessoa faz aquilo daquela maneira e está tão seguro daquilo que está a fazer. E às vezes não. Às vezes só fingimos. E aprendemos a fingir muito bem ao longo da vida. E depois muitas vezes isto traz consequências. Sem entrar em grandes pormenores, aquilo que me faz estar aqui hoje foi a consequência, lá está, disso. De aprender a ter que fingir tão bem para me adaptar e para sobreviver. Claro que não estou a falar de um nível de sobrevivência de necessidades básicas, estou a falar de sobrevivência como um ser humano em contexto relacional, como todos nós fazemos, conscientes disso ou não. E às vezes a vida empurra-nos para situações de limite para que nós possamos tomar essa consciência e ficamos assim numa espécie de frente a frente com o medo, não é? Com esses nossos medos que não nos permitem ser autênticos e ser verdadeiramente vulneráveis. E a vulnerabilidade não apenas como um lugar de fragilidade, mas como um lugar de que sempre que eu exponho aquilo que sou, que sinto e a minha verdade, estou mais permeável a que o outro possa ter forma de me interceptar sem que eu me possa defender de alguma forma. Mas de que serve viver de outra forma? Podemos fazê-lo. E há pessoas que fazem isso uma vida inteira e que são extremamente bem-sucedidas em fazê-lo. Mas depois há outras, como o meu caso, que a vida encontrou uma forma um bocadinho brusca de me lembrar que eu não teria hipótese, que eu teria que o fazer. Eu, como uma verdadeira amante da vida, não tive outra... Estou a adorar, estou-me a sentir acompanhada. Não achas? Às vezes nós simplesmente temos que ser. E às vezes brincarmos com isso, brincarmos também com o nosso desconforto. Eu estou extremamente desconfortável, estou a falar para uma câmara, para um vídeo, mas já estou aqui, sabem, com esta sensação de peso na garganta. Enfim, queria vos dizer o quê com isto? Um convite à vulnerabilidade
radical. E radical, principalmente, nem digo a vulnerabilidade com o mundo, a vulnerabilidade connosco próprios. Com questões como, se a vida não te der esta oportunidade magnífica como deu o ano passado, de me questionar, não, de ter a minha vida nas minhas próprias mãos com uma doença e de me pôr frente a frente com a possibilidade do fim da vida, o que é que tu estás a fazer com a tua própria vida? Como é que te estás a relacionar contigo e com os outros? Como é que é a qualidade dessas relações? Onde é que tu te sentes verdadeiramente autêntico? Estás a fazer aquilo que tu realmente gostas? Claro que a vida se impõe e nós, durante o nosso dia, as nossas rotinas loucas, vamos ser impostos pela própria vida a ter que lidar com coisas que não gostamos assim tanto de fazer nesta vida adulta. Mas nem por isso podemos olhar para estes recantos da nossa vida como o ser. Em cada coisa que eu faço, eu expresso aquilo que é verdadeiramente autêntico em mim. A forma como eu estou a viver representa isso. As escolhas que eu estou a fazer a cada momento levam-me à vida e às coisas que eu quero viver. A forma como eu comunico, seja comigo, seja com os outros, é completamente honesta. Enfim, eu geralmente faço mais perguntas do que de facto consigo ter respostas, mas isso torna-me aquilo que eu costumo dizer para me defender, uma pessoa extremamente curiosa, e a curiosidade leva-me à sensação de estar em movimento e de ter vida, escondendo um bocado desta síndrome de não ter passado dos 3 anos, aquela fase das perguntas e dos porquês. Mas eu sinto que vou ser sempre assim, e talvez neste processo que me vou a ter que me expor da forma como eu quero, fez-me também aceitar partes minhas das quais eu própria me defendia, ou que não encontrava lugar para as aceitar, mas talvez não fosse tão fora, fosse mais uma questão interna. E é talvez aí que seja mais perigoso, porque muitas vezes nós não estamos a viver da forma como queremos, a experienciar a vida como desejamos, porque temos uma série de aprisionamentos mentais, crenças que são nossas, medos que são criados só aqui dentro de nós. E enfim, e talvez seja um convite para ir desconstruindo esses, em primeiro lugar,